A paz do Senhor Jesus, igreja. Irmãos, neste momento estou aqui para compartilhar com vocês uma revelação profunda que o Senhor deu. E esta revelação, ela fala muito sobre a televisão. Às vezes você não vai querer entender, às vezes você vai até questionar alguma coisa, mas medita no que Deus falou comigo, porque é tremendo, viu? Irmãos, estava na minha cozinha, cuidando no meu serviço, de repente eu passei mal. Eu senti, quando eu comecei a passar mal, senti a pressão alterando, e eu fui me deitar. Aí de repente eu percebi que eu estava ficando fria, sentindo os meus olhos escurecendo, e eu percebi quando eu estava sentindo como se eu estivesse saindo do meu corpo, e parou aqui, fez como se fosse aquela grande bola de ar, aquela bexiga de soprar, os irmãos sabem, estava alto assim o meu pescoço, e eu percebi que era que eu estava saindo de mim. Irmãos, de repente eu comecei a falar: Senhor Jesus, eu não sei se eu estou sendo arrebatada ou se eu estou saindo, se eu estou morrendo, Pai. Tem misericórdia de mim. Irmãos, de repente eu me assentei no corpo. Eu sentei e eu estava assim, pela minha cintura, eu olhava e via meu corpo deitado na cama. E falava: Senhor, Senhor, não deixe eu morrer. Permita que eu volte, Senhor. Permita que eu volte para o corpo. Aí eu senti quando o Senhor Jesus estava do meu lado direito. Irmãos, de repente, quando eu senti que o Senhor estava do meu lado, eu via também uma grande multidão, muitas pessoas na minha frente, e aquelas pessoas ali olhando para mim como se tivesse querendo fazer alguma coisa, e eu falava assim: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu achava que poderia ser demônios que vieram para me acusar, mas ao mesmo tempo eu ficava meio em dúvida. Mas isso não parece demônios? Aí eu levantava as mãos e começava a repreender. Vocês estão repreendidos em nome do Senhor Jesus. Aí eles começaram a desaparecer. E eu falava assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Fala comigo, Pai. O que eu preciso fazer para santificar mais a minha vida? Porque, Senhor, eu sinto que o Senhor está voltando, eu preciso de me santificar. O Senhor falou para mim, irmãos, bem pertinho, eu senti como se estivesse esquentando o meu lado direito, e falava para mim assim: não deixe de falar contra a televisão, porque os meus têm que ser santo. E ele falou assim: panear. Ou seja, o Senhor me disse que Ele era o Salvador. Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque naquele momento que o Senhor falou: não deixa, eu senti quando eu estava deitando novamente em meu corpo, e eu acordei chorando. Nisso que eu acordei chorando, naquele momento eu fiz um compromisso com o Senhor: eu vou falar, Senhor. Eu prometo ao Senhor que vou proclamar esta mensagem que o Senhor mandou. Irmãos, por que o Senhor mandou falar isso para você? Porque, olha, há muitos anos atrás, as pessoas, as igrejas diziam que esse aparelho era extremamente pecado. E hoje está tão comum, tão comum. E nisso, irmãos, vocês podem perceber que depois que foi liberado, as coisas, vaidade, o pecado, o mundanismo foi tomando conta do povo de Deus. E a gente fica triste porque hoje o que era pecado está tão simples no meio do povo que eles não percebem. Está num tempo que eles não sabem mais o que estão fazendo. Às vezes eles pensam que amar é passar a mão na cabeça das pessoas. Mas não é. Amar é falar a verdade, falar o perigo que as pessoas estão vivendo. Na televisão, as pessoas dizem que é bom.
que tem muitas coisas boas, mas não tem. Porque se é 99% de coisas de mentira, então o que tem de coisa boa? 1% perde pelos outros. Ou seja, não tem como você tirar coisa boa dali. Até o suposto, coisas que você poderia se aproveitar, que era noticiário, você não consegue. Porque de repente você assiste um jornal, um pouquinho antes de ir para a igreja, uns minutinhos antes, você não vai para a igreja com a intenção de orar para aquelas pessoas que você viu fazendo aquelas coisas erradas, estuprando, você não consegue orar para aquelas pessoas com amor. Você vai ficar revoltados. Na igreja você vai ficar nervosos contra as pessoas. Então, se você não tiver conectado nesse aparelho, com certeza você vai ter mais tempo de orar, de consagrar a sua vida. Veja bem, novela, você sabe que sempre foi mentira. São todas consagradas aos demônios antes de ser levado ao ar. E hoje ainda está pior, porque a pornografia ficou muito mais explícito hoje nas novelas. Outra coisa, o jogo de futebol. Hoje você vê pastores, pessoas assim que se diz avivado, consagrado, estão lá torcendo pelo futebol, uma coisa que está levando muitas pessoas para o inferno, porque na hora daquele futebol a pessoa sente aquela adrenalina tão forte que a pressão sobe, os médicos esquecem de pessoas na mesa de cirurgia, pessoas estão lá se matando porque o time dele perdeu, outras pessoas estão fazendo bagunça, outras pessoas estão comemorando na prostituição. E a igreja, as pessoas que estão ali ajudando naquela comemoração, o povo que se diz igreja de Deus, você está compartilhando com o pecado. E a Bíblia diz: não conformeis com as coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo só corrompem os bons costumes. A Bíblia diz também, Jesus falou assim: sede meus imitadores. Foi o apóstolo Paulo que disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Jesus falou que temos que ser santos. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, como a gente vai dividir a santificação com coisa ruim? Não tem como, irmãos. Naquele momento que você está adorando o Senhor, sua mente está dividida. Eu já vi pessoas orando, na hora de sair da oração, falar em filme. Ô irmão, aquele filme que vai passar daqui a pouco, talvez aquela benção, aquele pulo, aquela oração maravilhosa, reteté, aquela coisa mesmo de você arrepiar, a pessoa terminar de orar ali e falar do filme, falar do futebol. Irmãos, alerta! Alerta, porque quem está envolvida com essas coisas não tem tempo de santificar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de subir um monte, não tem tempo de orar de madrugada, porque eles ficam até alta noites assistindo filmes, assistindo coisas desagradáveis a Deus. É por isso que o Senhor falou que as virgens loucas estavam dormindo. Quando elas acordaram, que houve o grito, quando elas foram olhar, não tinha reserva nas vasilhas dela, não tinha azeite, porque o momento que elas deviam ter abastecido, elas estavam adormecidas, elas estavam ocupadas com outras coisas, não pensaram em se preparar. O que eu posso dizer para você, meu irmão? Abre os seus olhos, porque tudo o que está acontecendo no mundo é sinal que Jesus está voltando. E se você não começar a se preocupar com a sua vida, em buscar santificação, se nós não nos preocupar com as almas que estão perecendo, orar por elas, porque essas coisas não deixam o tempo sobrar para nós orar pelas almas, para nós buscar o povo para a casa de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, o tempo que devia sobrar, ou seja, sobrar não,
O único tempo que poderia sobrar é o tempo de você alimentar, de você fazer os seus afazeres cotidianos. Agora, para outras coisas do mundo, você não pode deixar o tempo sobrar. Tem que fazer só as coisas de Deus, porque Jesus está vindo aí. Ai daqueles que estiver despreparado. Que Deus abençoe. Eu espero que essa mensagem possa penetrar no teu coração e que venha servir de um grande exemplo para você. Jesus está preocupado com você. Em nome de Jesus eu agradeço essa oportunidade. Amém.